Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja contigo e as ricas bênçãos do Senhor Deus te abençoe. Queridos, nós estamos num assunto que é uma base, uma estrutura de vida. E quem diz é o próprio Senhor Deus. Ele manda deixar o passado para trás. Se são boas lembranças, amém. Graças a Deus por isso, por momentos bons. Quase todo ser humano tem algum momento bom para se lembrar. Alguns dizem, não tenho nada de bom. Lamentavelmente, também há pessoas pessimistas em extremo. Mas há pessoas que sofreram muito, muito, muito. E esses sofrimentos deixaram marcas profundas. Mas ao começar a ouvir a palavra de Deus, ouvindo a Deus, literalmente, as portas se abrem, os caminhos são alargados, são dirigidos pelo próprio Deus. As coisas serão diferentes. É colocar o coração. O encontro com Jesus é um marco. É um ponto final em uma história. O mais sofrido e triste que tenha sido. Agora, o Senhor Jesus nos manda, Ele nos chama a esforços. Ouvir, esforçar. Avançar, vamos lá. Vamos fazer a oração, como sempre, a oração inicial do nosso programa. Nosso programa Graça sobre Graça vai ao ar aqui pela Rádio Metropolitana do Rio, de segunda a sexta, das 22 às 23 horas. Pelas redes sociais, né? Certamente cada um no seu horário, participando conosco. Não arraste o seu passado. É um peso que só vai te atrapalhar. De repente ele é tão pesado que não há como a vida se mover. Não há como avançar. Vamos fazer a oração do agradecimento e estaremos então neste assunto. Senhor nosso Deus, Santo Espírito de Deus, Pai, nós damos graças porque o Senhor enviou Jesus a este mundo. Como diz a tua palavra no Evangelho de João, no capítulo 3, verso 16. Este versículo o Senhor diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Senhor Deus, primeiramente, nós rendemos graças ao Senhor por tudo quanto o Senhor tem feito. Quando contemplamos, Senhor, essa natureza tão linda, tão maravilhosa, tão diversa, Senhor, só podemos dizer como o Senhor é grande, como o Senhor é tremendo, Pai, e agradecemos, pois sabemos que o Senhor enviou Jesus ao mundo para que Jesus trouxesse salvação e Ele trouxe. Senhor, nós damos graças por tudo quanto o Senhor nos tem feito, por todos os benefícios, por todos os cuidados, por todo o teu zelo. Agradecemos sim, Senhor, por toda a tua obra. Graças damos, Senhor, pela tua palavra que é viva. E sabemos que só depende de cada um, da forma como cada um recebe. Pois o Senhor diz, filho, me dá teu coração. Pois o Senhor diz que aquele que guardar a palavra e pôr em prática, puser em prática, esse será bem-aventurado, desfrutará daquilo que está escrito, das tuas bênçãos, dos teus cuidados. O Senhor também diz que os olhos do Senhor estão sobre toda a terra, procurando nos corações, buscando um coração que queira, que compreenda. Senhor, fala conosco. Tua palavra é o alimento, tua palavra é o remédio, tua palavra é o sustento, tua presença viva, o teu Espírito Santo, Senhor, que manifesta a luz, a graça, o poder. Senhor, nós agradecemos por tudo isso. O Senhor é Deus. Que o Senhor seja honrado e glorificado em cada cura, em cada libertação. Por isso, tenha liberdade para agir. Abençoa, Senhor. Vem com o teu poder. Nós cremos e agradecemos de todo o coração. Em teu nome, o nome de Jesus. Amém e amém.
Você está ouvindo o programa Graça sobre Graça, com a pastora Gorete Moura. Muito bem. Então, deixa o fardo do passado que te fez sofrer, deixa para trás. Decida hoje, decida agora, por um ponto final nessa história e olhar para frente. É claro que há fatos de passado que eles deixam sequelas e resquícios e coisas, mas é preciso dar ouvidos à palavra de Deus e tomar uma decisão, uma atitude séria de dizer, já chega, já basta, vou vencer isso, vou resolver o que tem de ser resolvido e vamos olhar para frente, vamos avançar. Quando o Senhor Deus resolveu destruir Sodoma, naquele tempo, veja bem, o Senhor Deus tomou a decisão de destruir Sodoma e houve, foi um fato assim muito, foi sério demais, houveram muitos fatores. O Abraão, naquele tempo, Abraão tinha o seu sobrinho naquela cidade, numa das cidades, em Sodoma propriamente. E o Senhor Deus foi até Abraão e fez Abraão entender, saber que Sodoma seria destruída. E aí o que aconteceu? Abraão começou a interceder, começou a orar. E ele orou. Bem, quando ele terminou de orar, o Senhor Deus deu ordens a anjos e os enviou lá em Sodoma, onde estava o seu sobrinho com a sua família. Não que o sobrinho de Abraão vivesse uma vida suja, desregrada, nada disso. Até então, nada disso. Nada disso. Pelo contrário. Porém, como o sobrinho de Abraão chamava-se Ló. Na verdade, o Ló, ele tinha todo o coração dele nas coisas da terra. Tão somente em buscar as coisas da vida aqui na terra. E não foi isso que ele aprendeu com o tio. Então o tio, que por sinal era muito rico, diz a palavra de Deus, que Deus o abençoava, ele foi orar então e Deus mostrou a ele. Então Deus enviou anjos para retirar o sobrinho de Abraão e a sua família de Sodoma. Sabe o que aconteceu? Pouquinho antes de chegar à destruição, os anjos falaram com o sobrinho e com a família do Abraão e disseram: olha, quando saímos da cidade, não olhem para trás. Quando sairmos da cidade, ou seja, chegando no limite daquela cidade, não olhem mais para trás, não olhem. Ou seja, seria um recomeço, um novo começo. Sim, porque até então eles estavam vivendo, mas fora do plano de Deus, porque estavam num lugar onde não deveriam estar. Às vezes as pessoas tomam posições por conta própria, ou simplesmente deixam que a vida os leve, e depois coisas ruins acontecem. Ah, mas Deus fez isso, Deus fez aquilo, Deus fez aquilo outro. Olha, Jesus disse que o ladrão é que rouba, mata e destrói. O Senhor Jesus apresenta dois reinos que comandam este mundo: o da luz e o das trevas. A força é o poder do bem, que é Jesus, e a força do mal, que é Satanás e seus demônios. Só você vê como os dois reinos são atuantes. Porque pessoas buscam a Jesus e saem dos mais diversos estados de sofrimento e de fracasso. E pessoas simplesmente são atacadas pelo mal. E as coisas acontecem. Nem precisam procurar.
Mas a Bíblia Sagrada vem e diz que a maldição sem causa não virá. Ou seja, a partir do momento que a pessoa decide viver a vida por conta própria, o Espírito de Deus está distante, então ela tem de assumir as consequências. O Ló se afastou tanto do seu tio. O tio de Ló era Abraão, ele tinha a bênção de Deus. Por que ele se distanciou tanto? Às vezes a pessoa se distancia de um bom conselho, se distancia das orientações que um pai deu, uma mãe, cai no laço de um sofrimento, cai numa armadilha. Quantos estão hoje, por exemplo, um jovem que entrou nos caminhos errados e dentro de um presídio começou a refletir na vida e viu que se ele tivesse dado ouvidos aos seus pais, ele não estaria naquele lugar. Porque os pais o alertavam muito sobre as amizades. Os pais o alertavam muito pelo que ele estava fazendo. E, infelizmente, como muitos jovens e muitas pessoas dizem, sou dono do meu nariz, ou dizem assim, eu me sustento, ou eu sou maior de idade, isso é um problemão. Porque não tem idade para ouvir um bom conselho, principalmente quem está no caminho errado. E olha, às vezes a pessoa está presa no sofrimento, ela não está no caminho errado, propriamente, em termos de pecados, mas de qualquer forma, ela não está no caminho certo. Quem está no caminho da amargura, não está no caminho da paz e da alegria. A Bíblia Sagrada nos apresenta vários caminhos. Então Jesus, ele traz a pessoa para um recomeço. E aí o que aconteceu? Então os anjos disseram para Ló, olha, quando nós saímos da cidade, não olhem para trás. E alertou. Mas o que aconteceu? Bem, tão logo eles saíram de Sodoma, do limite daquela cidade, diz a palavra de Deus que a mulher do Ló olhou para trás. E na mesma hora, no mesmo instante, ela se converteu numa estátua de sal. Foi transformada numa estátua de sal. Tem um ensinamento de Jesus no Novo Testamento. Jesus é a palavra de Deus, tanto no Antigo quanto no Novo. O nome ele recebeu quando chegou como menino, tomou a forma de um menino. Mas ele sempre existiu. Diz a palavra de Deus que ele não teve começo e não terá fim. Muito bem. Mas, dali o que aconteceu? A mulher do Ló, ela olhou para trás, então se transformou numa estátua de sal. Aí Jesus veio e disse que nós temos de ser o sal da terra, mas o sal tem uma medida certa, para não ficar nem aquém e tampouco além. Porque imagina uma comida salgada, uma comida muito salgada é insuportável. Mas uma comida totalmente sem sal também é insuportável. Sem sal você ainda tem um remédio, você pode pôr o sal. Mas se tem o excesso, você não tem como, muitas vezes, na maioria das vezes, não tem como retirar aquilo. E aí perde-se tudo. O que tem esse ensinamento de Jesus de tão grande, de tão maravilhoso, é que o sal na medida certa, ele dá um sabor, ele realça temperos. Ele realça o próprio alimento. Mas ele tem de atingir todas. Imagina dentro de uma panela os alimentos, pois o sal tem de atingir todos os alimentos, os elementos que estão ali dentro, todos. É o que Jesus fala. Só que a mulher do Ló se transformou numa estátua de sal porque ela olhou para trás. Quem está preso ao passado sofre. Quem está preso ao passado
a vida para. E ela virou uma estátua e a vida parou. Acabou. Então ela ficou ali como uma estátua. Parou. Não podia mais avançar. Acabou ali. Há muitas pessoas que estão desperdiçando o dom da vida. Se você é essa pessoa que diz, olha, eu não tenho prazer de viver, eu não tenho alegria de viver, então eu tenho uma excelente notícia para você. Jesus foi à cruz por você, derramou sangue por você. A palavra de Deus garante que quem recebe Jesus é incluído no seu sacrifício, se torna herdeiro da bênção de Deus. Agora precisa crer nisso e se esforçar. Vamos avançar. Eu disse no início, é o poder de Jesus e a força de Satanás e seus demônios. É claro que a maldição quer continuar. A angústia não quer ir embora. A depressão não quer sair. Mas você vai se esforçar. Se levante. Vamos lá. Participe dos cultos, de uma reunião na presença de Deus. O louvor lava a tua alma. O poder do Espírito Santo transforma. Vamos lá. Vamos sair do estado de prostração. Talvez você diga, mas eu sofri demais. O meu passado está vivo dentro de mim. Foi comigo, fui eu. Jesus sabe tudo. Mas Ele quer que você busque coisas novas. Então a mulher do Ló se perdeu porque ela olhou para trás. Pare de olhar para trás. Olhe para Jesus. As promessas de Deus são maravilhosas. Olhe para frente. Deus tem bênçãos para você para cada dia. A paz, a alegria, a força. Vamos lá. E as portas que Deus pode abrir. Vamos em frente. Olha, vamos a uma outra parte, outra mensagem. Nós estamos aqui num momento especialíssimo na presença do Espírito de Deus. Vamos a outra parte, eu volto. E nós temos ainda outras partes do nosso programa com muitas bênçãos de Deus. Vamos lá. Muito bem. Então nós falávamos lá no início sobre a família de Ló, que estava numa cidade que seria destruída. Queridos, há uma grande destruição no mundo hoje. Quantas vidas inocentes foram arrastadas por amizades e foram destruídas. Como eu disse, quantos jovens deixaram de ouvir os conselhos dos pais e atender aos apelos dos amigos, o assédio das seduções, do brilho que as noites e as noitadas oferecem. Mas tudo isso é um engano. E normalmente terminam em lágrimas e dores. Queridos, Deus criou o ser humano à sua imagem, à sua semelhança. Ele quer o ser humano para si. Deus não quer uma vida religiosa. Ele quer, no lugar da tristeza, a alegria. Isso mesmo. Da euforia, do prazer, dos erros e tantos pecados, Ele quer a paz. Vamos lá, as riquezas de Deus. É uma troca. A troca lá do vício, vamos lá, a bebida alcoólica que arrebenta com a família toda. Pela sobriedade, pela paz que Jesus dá. Queridos, domingo é um dia muito especial. Mas antes tem a sexta-feira, dia de libertação. Coloque tua vida e se coloque no altar de Deus. Vamos buscar de todo o coração. Deus tem bênçãos abundantes para os seus filhos, para o seu povo. Vamos lá? Ore comigo. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, e perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Momento da oração. Querido Deus, Pai Celestial,
estamos em Tua presença e neste momento de oração, nós unimos a nossa fé e eu uno a minha fé com quem está sofrendo e quem está tomando uma decisão hoje, neste momento, Senhor, de verdadeiramente se esforçar e deixar o seu passado onde ele já deveria estar há muito tempo, lá atrás. Sem as dores, sem as feridas, sem as más lembranças, também sem a culpa, porque quando alguém te encontra, encontra paz, encontra saúde, alegria. Jesus, o Senhor é poderoso para fazer tudo novo. Vem agora e opera. Oh Jesus, o Senhor dá forças, o Senhor levanta quem está caído. O Senhor tomou o Ló e a sua família pelas mãos através de anjos. Senhor, o Senhor tem muitas formas de agir e trabalhar na vida dos que creem. E nós cremos no poder do Teu Santo Espírito. Como sabemos também, Senhor, que o mal existe e que é atuante, pois o Senhor também mostra e apresenta nas Escrituras que Satanás, ele procura devorar o ser humano. É o causador de todo tipo de sofrimento, sim, das destruições. Jesus tem a liberdade para agir. Vem agora esse coração que estava cansado. Senhor, alguém que até pensou em desistir da vida, mas ouvindo a Tua palavra, Senhor, sabendo, Senhor, o quanto o Senhor pagou pela sua vida, como está escrito, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Senhor, o Senhor que levanta quem está caído, o Senhor que dá forças ao cansado, o Senhor que restaura e renova, Senhor, o Senhor que dá uma nova visão da vida. O Senhor é poderoso para desfazer o mal. Vem, Jesus, toma pelas Tuas mãos poderosas. Senhor, o Senhor tem todo o poder. Sabemos que há uma necessidade de um esforço, desejar ardentemente e, Senhor, colocar em prática, pôr em prática os Teus ensinamentos. Esquecer o passado. Não que se perca a memória, mas que não se alimente a lembrança deles. Que não se alimente, Senhor, a amargura, a depressão. Vem com a Tua paz. Encha esse coração. O Senhor dá forças ao cansado. O Senhor restaura aquele que estava caído. O Senhor levanta, renova e fortalece. Vem, Santo Espírito de Deus. Vem para abençoar, Senhor. Vem para dar forças a essa mãe, a esse pai. Senhor, vem para dar forças, Senhor, a esse familiar. Vem, Jesus, e opera. Abençoa. O Senhor é quem abre portas. O Senhor é poderoso para abrir uma porta e de imediato, Senhor, tirar dessa dor, da vergonha, da humilhação. Que a Tua paz encha cada coração. Que o Teu Santo Espírito, Senhor, dê o conforto. Pai, nós agradecemos, na certeza de que o Teu Espírito Santo está trabalhando. Pai Celestial, muito obrigada. O Teu poder é restaurador, renovador, regenerador. Obrigada, Jesus. Nosso Deus, muito obrigada. Graças Te damos e agradecemos. Amém e amém. Deus te abençoe, muita paz no teu coração. Deus abençoe você rica e abundantemente. E até o nosso próximo encontro. Igreja Internacional da Graça de Deus, Avenida Monsenhor Félix, 1120, Irajá.